Está entrando no ar. Debate 93. Apresentação 93 J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 8 de maio de 2017. Vale o Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Minha gente, o novo presidente da França, eleito ontem em segundo turno, Emmanuel Macron, tem 39 anos e chamou a atenção de todo mundo por sua história de amor, iniciada na adolescência com uma mulher que é 24 anos mais velha do que ela. Sua ex-professora chama-se Brigitte, eu não sei se é Tronon, ou como é que fala aqui o sobrenome da futura primeira-dama da França. Hoje ela tem 63 anos, ele tem 39 e ela tem 63. Atualmente Macron não é o único presidente nesta situação. Donald Trump e Michel Temer também têm idades distantes, só que no caso deles, eles são mais velhos e as esposas são bem mais novas do que eles. O relacionamento do presidente francês trouxe à tona a discussão da grande diferença de idade entre os casais. Afinal, a idade importa ou não importa, na sua opinião, querido ouvinte? Me conta aqui, uma grande diferença na idade entre o casal seria julgo desigual? A sua opinião sobre esse assunto, hein? Que realmente é importante para que um relacionamento dê certo. Onde entra a idade nessa história? O site UOL publicou uma matéria hoje falando sobre o hábito de dar bom dia e falar tantas outras coisas nos grupos de WhatsApp. Você faz parte de um grupo que a pessoa manda florzinha, manda aquelas imagens. Conta pra mim, ouvinte, você gosta? Você encaminha também? Olha, segundo a repórter Bruna Souza Cruz, esse é um hábito brasileiro, já que ao pesquisar o comportamento de pessoas de outros países, isso não acontece. O texto aponta que, embora alguns brasileiros não gostem dessa interatividade nos grupos de WhatsApp, essa é uma coisa de brasileiro e muito provavelmente se deve à nossa famosa cordialidade. Qual a sua opinião? Somos mais cordiais que outros países ou esse seria um comportamento invasivo que reflete uma certa desocupação? Como encontrar o lugar do equilíbrio em dias em que a tecnologia parece aproximar, mas também afasta, em alguns casos destrói? Qual o comportamento recomendável para um cristão? Conta pra mim, ouvinte, conta pra mim, eu quero saber a sua opinião. Ouvinte contando aqui, JR, meu marido vive tentando me afastar da minha mãe. Ele diz que eu e ele somos a família, o resto tudo é parente. Então minha mãe agora virou parente? Até para ir para casa dos meus pais eu tenho que pedir permissão. Mamãe é meu alicerce, eu a amo demais para abrir mão dela. Sempre sonhei em me casar com alguém que amasse e respeitasse meus pais. Só que a realidade é diferente, temo pelo que pode acontecer. Como ser sábia com todos esses conflitos? O que fazer para continuar amando e admirando o homem que tenta nos afastar daqueles que cuidaram da gente a vida inteira, ou seja, os nossos pais? Você, ouvinte, se vivesse a mesma circunstância dessa querida e amada ouvinte que nos escreveu, o que você faria? Atenderia a orientação, a direção do seu marido, da sua esposa e assim deixaria a sua mãe um pouco de lado ou ainda, e apesar de todas essas palavras, manteria o seu relacionamento firme e forte com a mamãe? Quero ouvir a sua opinião, sua participação é agora. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Começar pela pastora, né, minha gente? É a menina da mesa de hoje, pastora Daniele Queiroz, pastora auxiliar da Igreja Batista Vale de Bênção. Bom dia, bem-vinda. O que fazer numa circunstância como essa, pastora? Bom dia, muito bom estar aqui. Bom dia, JR, ouvintes queridos, pastores. Esta realmente é uma situação bastante complicada, mas eu acredito que Deus sempre tem uma solução. E eu confesso que quando eu li a fala da nossa ouvinte,
eu me questionei sobre que motivo poderia haver por trás do comportamento desse marido para levá-lo a uma postura tão radical e tão inflexível. Mas eu acredito também que é necessário haver comunicação entre eles. Eu quero defender aqui essa tese de que eles precisam se comunicar, estabelecer acordos sobre esse relacionamento. Ele não é obrigado a conviver com esses pais, mas chegar ao ponto de ela ter que pedir permissão, eu penso que é um exagero muito grande e eles precisam se comunicar e estabelecer acordos sobre isso. Pastor Samuel Silva, pastor auxiliar da Igreja Batista Nova Jerusalém, também cantor da nossa MK Music. Pastor, bom dia, meu querido, tudo em paz? Bom dia, tudo Diga na paz. para mim, qual a sua opinião sobre esse assunto? A gente sempre que recebe aqui um e-mail, né, um texto, na maioria das vezes a gente ouve só um lado, né? A gente ouve, por exemplo, aqui, em especial, a gente está ouvindo o lado da mulher que está sendo impedida de ir na casa de seus pais. A gente não sabe qual é a motivação desse marido de impedir a sua mulher de ir na casa de seus pais, mas o que eu percebo na maioria dos casos é uma falta de equilíbrio. Porque, assim, às vezes é conveniente, no início do casamento, o marido abrir demais a sua casa para que os pais da mulher entrem e até imponham suas próprias vontades. Conveniente porque se o cara está pagando a tinta, ele pode escolher a cor da parede. Mas depois, com o tempo, essa intromissão, ela passa a ser desgastante para o relacionamento, e aí o cara vai de um ponto para outro. No primeiro momento ele deixava o pai mandar e desmandar dentro da casa, o pai não, o sogro, e aí no segundo momento ele não quer ver o sogro nem pintado. Então, o que eu tenho percebido na maioria dos casais é essa falta de equilíbrio. Eu acho que a gente precisa continuar amando os nossos pais, nossos sogros, mas ao mesmo tempo entendendo que é o nosso tempo. É tempo da gente governar a nossa casa, da gente ter as nossas próprias experiências. Quando a gente respeita essa linha, aí a coisa fica mais tranquila. Talvez aqui tenha faltado o respeito a essa linha de separação. Talvez no início do casamento as coisas não foram bem colocadas e agora ele está sendo radical. Eu só estou levantando uma outra possibilidade, né? Porque a gente está falando com várias pessoas ao mesmo tempo e de repente alguém se encaixa nesse perfil. Perfeito. Reverendo Hélio Tomás, da Segunda Igreja do Nazareno, em Nilópolis. Pastor, muito bom dia. Seja também, uma vez mais, bem-vindo aqui entre nós. E aí, reverendo? Bom dia, JR. Bom dia aos nossos amigos, pastor Samuel Silva, Samuel Soares, pastora Daniele Queiroz e os nossos ouvintes. Eu inicio com um conceito bíblico, né, que está em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 22, que diz o seguinte, 24, que diz o seguinte: portanto, deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher e tornam-se os dois uma só carne. O que ele diz, portanto, é que ele completa uma ideia anterior, que está no versículo 23, que diz: e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e esta chamar-se-á varoa, mulher, porquanto do varão homem foi tomado. Então, esse princípio bíblico mostra para nós que existe aqui um campo de relacionamento primário, que é estabelecimento da família a partir do homem e mulher. Os pais aqui, quando diz deixa o homem pai e mãe, não quer dizer que seja um campo de largar e ignorar, ou que não haja valor dentro desse contexto familiar, mas é um princípio secundário. É um relacionamento secundário, passa a ser um relacionamento secundário. Então, a questão do equilíbrio nessa relação, né, é muito importante, porque quando você casa, você está trazendo também consigo a família do cônjuge. E tudo isso é observado no período do namoro e precisa ser observado desde o período do namoro. Porque ela diz aqui que sonhava casar com um homem que respeitasse e amasse a sua família. Eu creio que o namoro é esse tempo para se observar, avaliar se realmente está enquadrado na pessoa que se deseja viver o resto da sua vida esse princípio, esse conceito. Então, nesse caso aqui, assim como nossa relação com Jesus é uma relação primária, e a minha relação com minha filha, minha esposa, é uma relação secundária dentro desse conceito,
eu não posso amar mais a minha esposa e a minha filha do que a Jesus. Dessa forma, a relação marido e mulher é uma relação primária, né? Bendito aqui pelos nossos irmãos que existe toda uma situação implícita aí, a questão do que leva ele a agir tão radicalmente assim, né? E o que nós identificamos aqui é que falta equilíbrio nessa questão apresentada por essa irmã. Pastor Samuel Soares, pastor da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, meu querido amigo, bom dia, tudo em paz? Muito bom dia, JR, bom dia aos amigos aqui na mesa e a essa quantidade enorme, essa massa que nos acompanha em mais uma edição do Super Debate. JR, lendo aqui e ouvindo os irmãos queridos, os colegas, algumas palavras do depoimento, da mensagem dessa querida ouvinte, me chamam a atenção. O texto dela tem algumas palavras que eu acho que não deveriam estar ali. Quando ela diz o resto, permissão, abrir mão e temo pelo que pode acontecer. Se eu só pegar essas 4 palavras, eu estou lendo um livro de terror. Se eu só pegar essas 4, é uma sinopse de um filme terrível. Então, quando se lê assim, como bem disse o pastor meu xará, a gente só está ouvindo um lado. Mas ainda assim, não soa bem. Porque toda vez que você, numa conversa, você qualifica um grupo de pessoas como o resto, parece muito claramente que você está diminuindo quem ficou no grupo do resto. Diminuindo no que diz respeito a valor, no que diz respeito a significado. É o resto. Permissão é alguma coisa muito pesada. É um termo que, nessa relação marido-mulher, eu não sei se cabe você me permite que eu faça tal coisa? Parece que o que vem depois da permissão parece que é alguma coisa grave. E eu não consigo ver essa gravidade aqui tão somente lendo esse texto. Eu sou casado com uma menina que eu conheci no Paraná. E daí, uma coisa que a gente fez no começo do casamento. Deveria estar na Bíblia, mas não está. O combinado não sai caro. Como é que eu vou fazer com a minha família? Perguntou pra mim, namorando. Falei, como é que você vai fazer? Em que sentido? Não, se eu ficar com saudade. Se você ficar com saudade, você vai vê-los. Mas e se eu quiser ir vê-los no outro mês? Vá vê-los no outro mês. São seus pais. É seu pai, sua mãe, são suas irmãs, são suas sobrinhas. Então, não dá para saber aqui se houve esse momento de conversa franca, aberta, esse diálogo. Quando ela diz, eu não quero abrir mão da minha mãe, mas será que está sendo sugerido a ela ou colocado a ela que ela abra a mão da própria mãe? Não faz o menor sentido uma conversa, uma colocação que tenha palavras como essa. Temo pelo que possa me acontecer nesse sentido de relação. Será que ela vai ser impedida de falar ou de ver os pais? Não cabe, não faz o menor sentido isso. Está faltando diálogo. Muito bem, então nós temos aqui alguns princípios afirmados pelos queridos debatedores. Um deles é que realmente existe uma prioridade aqui no relacionamento, e essa prioridade é o marido e a esposa. Mas também não quer dizer que os pais devam ser abandonados. Pelo contrário, parece haver uma necessidade da construção de um equilíbrio neste relacionamento, e parte desse equilíbrio é construído a partir da comunicação. Havendo a comunicação, havendo equilíbrio, havendo esses ajustes todos pontuados até aqui, o que se espera, evidentemente, que haja um acordo. Mas vocês sabem muito bem que existem pessoas que adoram um acordo, desde que você concorde com ela. Entendeu? Você é uma pessoa difícil de acordo? Não, eu faço acordo com muita facilidade, desde que seja exatamente aquilo que eu penso. Quando você pega uma pessoa cabeça dura, vamos lá, cabeça dura, pastores, vamos lá, pastora, cabeça dura, a pessoa encrencada, ela diz, olha, é isso que eu penso, é isso mesmo, que minha mãe foi assim, minha bisavó foi assim, entendeu? Dom Pedro foi assim, sabe? A pessoa começa a estabelecer bases bem antigas e sem nenhuma sustentação para ser aplicada à sua casa hoje. Como é que encontra esse lugar para dizer assim, meu amor, mas minha mãe, entendeu? Porque vai que é uma sogra também, igual o pessoal fala aí. Eu na verdade ia falar exatamente sobre isso, porque a gente pode concordar com várias coisas, né? Como o pastor disse, olha, você quer ir no Paraná, você vai. Por favor. Mas eu quero ir mês que vem, você vai de novo. Então, existe um acordo marido e mulher em relação à visita à casa dos sogros, da sogra e tal. Mas assim, tem um outro X nessa questão, que é, que sogra é essa?
E que sogro é esse? É verdade. Né? Porque às vezes você está num acordo marido e mulher para que não se perca o vínculo familiar, mesmo que secundário, mas que não se perca esse respeito, pai e mãe e tal. Só que às vezes, naquele caso em especial, se trata de uma sogra que, meu Deus do céu, se intromete em tudo. Que quando a mulher vai na casa dela, ela vai uma e volta outra. Volta outra. Né? É um sogro dominador e tal. E aí, eu estava pensando sobre isso também. Não sei se é esse o caso. Mais uma vez a gente vai tocar nessa questão de que nem tudo está explícito aqui para nós. Não sei se é esse o caso. Mas num caso como esse, como devemos agir, né? E em primeiro lugar, relacionamento de genro com sogra, se não fosse de Deus, Jesus não curaria a sogra de Pedro, deixaria ela morrer. Então, Marcos 1 nos mostra Jesus tendo a preocupação em manter esse vínculo. Mas independente disso, sabe o que eu percebo? É que falta hoje, principalmente para nós, crentes, o entendimento da passividade. A gente tem desenvolvido muito o confronto e pouco a passividade. Então, numa situação difícil, onde o sogro não é fácil, a sogra não é fácil, ou até a nora, o genro, onde existem problemas de relacionamento, nós como crentes, o meu conselho, não sei os outros debatedores o que pensam, mas o meu conselho é que a gente desenvolva passividade, que a gente seja aquela voz mansa que consegue acalmar o furor. Passividade na hora de resistir, como Jesus, que quando Judas o traiu, né, não só se entregou, mas chamou a atenção de Pedro ao colocar de volta a orelha que Pedro tinha cortado de um soldado. Mas passividade também no investimento, né? Quando o povo volta do cativeiro babilônico na construção do templo, diante de uma falta de recurso, de estratégia, a voz de Deus disse: não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Então, assim, será que não falta hoje para as nossas famílias isso? Você ir na casa do sogro e da sogra e não falar nada e ficar quieto. Segurar a onda, né? E segurar a onda, né? E não discutir, e não brigar, e esperar o tempo de Deus, mesmo que você discorde de tudo que o sogro falou e de tudo que a sogra falou. Será que a gente não deve confiar mais que Deus pode transformar a maldição em bênção? Então, na verdade, é mais um detalhe que eu queria acrescentar a essa conversa, que eu acho que é relevante, porque tem muito, e essa semana mesmo eu vivi essa experiência. Terça-feira eu fui ministrar numa igreja, até de amigos nossos da rádio, do pastor Emerson e da pastora Fernanda Brum, e no final eu fiquei muito feliz porque acabou o culto e uma senhora veio me apresentar a sogra dela, mas chamando ela de mãe. Essa aqui é minha mãe, na verdade é minha sogra, mas é minha mãe. E é bacana quando a gente vê esse relacionamento, né? Então será que a gente não precisa instruir para que haja esse amor e essa cumplicidade? Olha aqui um ouvinte nossa contando: meu marido aqui é que vive na casa dos pais, todos os dias ele tem que ir lá tomar café. Meu Deus. Na minha opinião, JR, tu tem limite. Às vezes ele deixa de fazer alguma coisa comigo para fazer o que eles pediram, depois de termos combinado algo. Isso é complicado, né? Vamos aonde? Olha, vamos à pizzaria. Vamos à pizzaria? Não, íamos à pizzaria. Eu vou para outro lugar agora, combinado com os meus pais. E aí, diz a nossa ouvinte aqui, ela dá exemplo aqui: vamos ao shopping, ele quer levar os pais com a gente. Vamos lanchar, ele quer levar os pais junto. Mas é ruim isso? Eu acho que esse é um caso, um exemplo, se for exatamente como ela está falando, de alguém que não conseguiu estabelecer o princípio do deixará. Porque está tentando incluir o pai e a mãe em todas as atividades e priorizando os pais em detrimento do cônjuge. Não deixou, né? Não deixou. Agora, tem uma fala aqui da nossa ouvinte que eu queria pontuar, quando ela diz assim: mamãe é meu alicerce. Tem a ver com a fala aí desse ouvinte de agora. Eu achei muito perigosa essa metáfora, porque Jesus, ele usou essa expressão alicerce para dar o exemplo das duas casas construídas sobre areia e sobre rocha. Então, a gente tem que estar alicerçado nele, somente nele. Então, eu acho perigosa essa fala e pode ser que ela aponte para tudo que está aí por trás. Quem sabe essa ouvinte aqui da pauta de hoje teve um quadro aí de exagero, de uma idolatria à mãe, ao pai, que chegou ao nível desse marido não aguentar mais lidar e dizer: vou entrar no âmbito do terror, agora é só com permissão. Meu Deus. E eles viraram o resto. Por que é importante a gente colocar? Pelo que já mencionamos aqui, a gente não está ouvindo o lado dele. Agora, é fato que existem pessoas que são realmente intransigentes.
E aí eu volto a bater na tecla da comunicação. E se for preciso, intervenções de terceiros. Quais terceiros? Pastores ou então terapeutas familiares, para que a comunicação finalmente se estabeleça. Porque tem casos que a pessoa não quer estabelecer acordo. Ela não quer de jeito nenhum. No caso aqui, ou não consegue, né, pastora? Às vezes até quer, mas... e hoje a gente não tem a consegue facilidade. Mais acreditar, né, que é possível. Pode ser também. Tudo tão acessível, né? As igrejas estão oferecendo curso de casais, né? A gente vê na internet. Até antes curso de noivo. Quer dizer, antes. Exatamente. Evitar hoje, problemas futuros. Não tem por que a gente pecar na falta de comunicação. Então aí a resposta, né, para o questionamento dessa problemática. E como bem colocou aqui o pastor Samuel na observação de algumas coisas implícitas, né? Samuel Soares, porque nós temos dois aqui, né? A questão da sogra, né? Por mais que ela seja possessiva, por mais que ela estabeleça um campo de relacionamento de ciúme, porque existe também isso, por mais que ela estabeleça uma antipatia pelo genro e gere talvez uma reação dele, ou que seja, nesse sentido, mas eu acho que o problema recai ainda sobre essa filha, sobre essa esposa, sobre essa ouvinte que apresentou o problema. Porque é ela que tem que dar o rumo de toda essa situação. Ela é o ponto pelo qual inicia-se o equilíbrio. Sim. Né? E então, mas o que fazer? Porque, de repente, o problema está nela. Né? Quando ela traz em situações aqui extremas, bem colocadas aqui, né, dentro do problema, percebe-se que talvez a definição desse campo de relacionamento precisa ser tratado nela. E aí que vai a solução do problema na pergunta final, né? O que fazer, né? E aí a pastora Daniele citou aqui bem o fato de uma ajuda externa. Algo porque ela hoje é ajudada naturalmente pela mãe. Exatamente. O alicerce dela que vai aconselhar. Exato, ela não concebe nenhuma outra forma, né, de até então. E é aí que entra a nossa participação. É aí que entra a participação dos grupos que trabalham com família, a questão psicológica e tudo para poder ajudar como ferramenta. Eu acho que a centralização do problema ainda está sobre ela. Olha aqui um ouvinte, pastores, dizendo o seguinte: JR, meu marido não gosta da minha mãe, ele não vai a nenhuma festa na casa dela, mas eu respeito, porque minha mãe é muito implicante, sabe? Ela é muito implicante, mas essa situação não interfere no meu relacionamento com meu esposo e nem com a minha mãe. O bom senso. Tá aqui o exemplo de uma pessoa com um jogo de cintura, né? Porque se a mãe é implicante, deve implicar com ela também. Ou só com ele. Deve ser só com ele, né? Deve ser uma mãe sábia. Se eu tiver que implicar vou implicar com o genro. Mas enfim, o que há é que as dificuldades, elas não são poucas e aparentemente todos nós podemos dar uma opinião entendendo que elas podem produzir solução. É a nossa intenção aqui. Mas dá trabalho. Isso não é um macarrão instantâneo, né? Isso aqui é um negócio que envolve a vida da pessoa. Às vezes tem muita coisa foi dita, entendeu? Lá no passado, esse é um miserável, esse é um ator, isso não faz nada, a coisa fica gravadinha ali. Aí de vez em quando eles voltam a fita ali para ouvir outra vez, isso fica na cabeça. Muitas coisas, em geral, quando explode assim, é porque não foram resolvidas anteriormente. Mas não quer dizer que, porque não foram resolvidas anteriormente, que não existe a solução. E nós estamos discutindo aqui, tenho a absoluta convicção que os nossos ouvintes ouviram várias orientações sobre o assunto, sobre o tema, e a partir desse instante nós poderemos aplicar isso e vamos trazer esse assunto para a nossa oração já aqui no nosso debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. E aí, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, os nossos debatedores. Marcela, como é que o nosso ouvinte faz para mandar aquelas mensagens? Eu vou colocar uma aqui agora, mas eu queria que na sequência você pode explicar para o nosso ouvinte? Claro. Então vamos ouvir o Nilo. Vamos lá, Nilo. Fala, Nilo. J.R. Vargas, meu amigão, meu companheiro de todos os dias. Olha, meu nome é Nilo Sérgio. Eu queria compartilhar com vocês, já da maneira que eu já venho compartilhando já. Eu sou um
ouvinte assíduo desta rádio 93 FM, do Malta Júnior até a Márcia Cartier. Nessa hora do debate, às 11 horas, oh, que alegria, rapaz. Esses debatedores falam mesmo completamente no meu coração e tem me edificado muito. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês, cada debatedor aí de cada dia, entendeu? E eu quero pedir para vocês aí que fala o meu nome no ar aí para que eu fique mais feliz ainda, mandando um abraço para minha querida esposa Miriam Lúcia. Ei, Miriam Lúcia, tá bem casada aí com o Nilo. Nilo, nota 10. Obrigado, meu irmão, pela sua audiência, que Deus te abençoe muito. Que alegria ouvir o Nilo, hein? Bem feliz, fala bem hein? o Nilo, gostei de ver o Nilo. O Nilo é nota 10. Ô Nilo, muito obrigado, Nilo, viu? Deus abençoe muito a sua vida, Nilo. Vai falar mais Nilo? Fala, Nilo! Aquele abraço, meu irmão, nota 10, que beleza. Então, abraço pra você, querido. Se você quiser aí fazer como o Nilo, você vai mandar pra gente aqui no nosso WhatsApp o seu áudio. Grava num lugar tranquilo como o Nilo fez e conta pra gente a importância do debate na sua vida. Envia pra gente agora o seu áudio, 968... Me ajuda que eu esqueci. Ah, sim, esqueceu. Quem não tá conseguindo ver a Eu cor, gosto de ver quando a pessoa esquece. Me ajuda a revelar. 96803-8319. Vamos repetir? 96803-8319. Certo. O que acontece é que tem o início do meu telefone, aí às vezes eu me confundo. Aham. Essa distância realmente é uma distância grande. Tem o que? 1 metro de distância? Não, eu enxergo muito bem, engraçadinho. Mas é porque tá de lateral. Eu enxergo bem. Vai lá, conta aí pra nós. Então o ouvinte liga. Gente, e manda agora, pode mandar agora. Agora o seu áudio, contando pra gente a importância do debate na sua vida, que a gente vai querer ouvir aqui, você vai tocar. E o JR vai falar teu nome aqui, igual falou o nome do Nilo. Grande amigo Nilo. Obrigado, Nilo. Forte abraço, amigo Nilo. Agora, JR, um bebê britânico aprontou uma com a mãe dele e com os bombeiros. Ele se trancou dentro do carro da mãe dele. Ele tem 14 meses. Quando a mãe dele estava entrando no carro, deve ter colocado ele primeiro, o menino se soltou e se trancou no carro, a mãe ficou do lado de fora. E ele lá dentro, ele ria da cara dos bombeiros que estavam tentando resgatá-lo. Então tem esse vídeo aí rolando. É muito engraçado. O bebê continuou rindo, todo mundo nervoso. E a mãe, tava onde? Do lado de fora. Ela ficou filmando, fotografando, ele rindo da cara dos bombeiros. E o menino preso? Preso. E os bombeiros tentando tirar. E ele se divertiu. Meu Deus do céu, é melhor rir, né, gente? Pelo amor de Deus, que situação é essa? São 11h32 aqui na 93 FM. Você ouve Debate 93 com J.R. Olha, gente, o novo presidente da França, eleito ontem em segundo turno, Emmanuel Macron, tem 39 anos e chamou a atenção de todo mundo por sua história de amor, iniciada na adolescência com uma mulher 24 anos mais velha do que ele, sua ex-professora Brigitte Tronot, hoje com 63 anos. Atualmente, Macron não é o único presidente nesta situação. Tem o Donald Trump e o Michel Temer, que são mais velhos do que as suas jovens esposas. Eu pedi ao nosso pessoal para descobrir qual a idade do Trump, qual a idade da esposa, qual a idade do Michel, qual a idade. Como é que é o nome da esposa do Michel mesmo, que eu já esqueci? Marcela, né? Não é Marcela? Marcela Temer. Marcela Temer, Marcela. Então vamos aqui acompanhar para ver aqui exatamente isso. A discussão aqui que entra em pauta é a diferença de idade entre os casais. Afinal, a idade importa ou não importa? Uma grande diferença na idade entre o casal seria julgo desigual, que realmente é importante aí dentro desse aspecto no que envolve a diferença de idade. Eu acho que o grande problema é a diferença de mundos, né? Boa. Porque... Tratando-se da França, mais liberal, né? Porque que acontece? Por exemplo, a mulher, ela amadurece bem mais rápido do que o homem, né? E às vezes uma diferença pequena, de 5 anos de idade, dependendo da faixa etária, do momento em que essa diferença é estabelecida, né, pega os dois em mundos totalmente diferentes. O garoto está jogando bola e a mulher já está fazendo pré-vestibular, né? São pensamentos diferentes. Eu acho que quando a diferença de idade é muito grande, ela pode gerar essa dificuldade por conta dos mundos serem diferentes, né? Das experiências serem diferentes e das perspectivas serem diferentes. O senhor está chamando de mundo aí,
eu perguntar para o senhor para entender. A menina tem 20 anos, o mundo dela. Vou dar exemplo aqui, né? Universidade, exatamente, academia, quer passear à noite. De repente ainda não trabalhou. Né? Aí o camarada tem, supondo aqui, 60 anos, o mundo dele é geriatra. Exatamente. Né? Além do fato, exame médico. Eu tô exagerando. De propósito. Isso é diferente do mundo? Entre outras coisas, né? Ele já tem filhos, ele já teve a experiência de ficar acordado enquanto o filho chorava. Ela ainda não teve filhos. Ele já teve algumas preocupações na vida que ela ainda não teve. Então, assim, ele vai ter que desenvolver uma paciência muito grande com ela, né? O pastor Samuel Soares está me ajudando aqui. O Michel Temer tem 76 e a Marcela tem 33. Tá próximo. O Donald Trump tem 70 e a Melania tem 47. Melania tá, 47 anos. Mas tem um ponto importante, JR, que eu acho que a gente deve avaliar nessa comparação. Ela tinha 3 filhos, perdão. Meu Deus. E ele conheceu ela com 24 anos e ele com 40 anos e ele com 16. Então, quer dizer, de 16 até 29 anos, que foi quando eles se casaram, tem aí 13 anos. 13 anos de relacionamento. Ele estava livre para optar por qualquer outro tipo de relacionamento ou outra pessoa mais nova ou o que seja. E eles vieram se casar em 2007. Então, 13 anos, um tempo suficiente que ele não tinha um relacionamento com ninguém a não ser com ela. Então é diferente, ele não deixou ninguém por ela. Ela já tinha 3 filhos, né? Aqui eu não sei se na época em que começou esse namoro, esse relacionamento dele com 16 anos e ela com 40, se ela estava casada ou não. Parece que não. Mas eu acho que inicialmente a gente vê uma diferença, né? Aí em relação a essas duas comparações, né? Do Trump e do Temer. E aí vê-se que esse relacionamento ele foi construído ao longo do tempo. Houve todo um tempo para entender essa problemática que nós até sabemos que é um risco muito grande, né? A diferença de idade traz problemas futuros, né? E que talvez não são avaliados no momento em que a relação inicia ou começa. Então, eu acho interessante, no caso dele, tendo em vista que o pastor Samuel Soares aqui falou sobre a questão do mundo, né? Eu entendi sobre a questão cultural, aonde hoje, no Brasil, talvez teria um pouco de resistência a esse tipo de relacionamento. Mas na França, um país mais liberal, esse relacionamento, talvez, tanto que eles não dão muita ênfase a essa questão da diferença de idade. Né? Então fala apenas como um relato do histórico dele. Eu na verdade, a preocupação maior aí, quando eu usei o termo mundo, é mais assim, por exemplo, essa mulher deve ter tido uma paciência extraordinária, porque ela com 3 filhos, começa a namorar com um garoto de 16 anos, por mais maduro que ele seja, está muito mais distante. Maduro, mas foi ao contrário. Ela que declarou que ele é que teve paciência com ela. Então. Mas será que na prática foi assim, pastor? Porque um garoto de 16 anos, como o pastor Soares falou, aliás, o Soares sou eu. Eu sou Silva. Mas é uma confusão. Eu também sou Silva, mas tudo bem. Mas o que importa é que os dois são Samuel. Mas assim, mesmo com toda a maturidade dele, eu imagino que ela teve que ter paciência, ela teve que ensinar a ele muita coisa. E eu não estou dizendo que vai dar errado. Só que é mais difícil. É mais difícil. Porque quem já casou, bem aqui mais. Na mesa todo mundo já casou, mas quem já casou sabe e entende o quanto é diferente você viver solteiro e você viver casado. Não importa se você tem um namoro, eu namoro há 25 anos. Aí depois eu noivei, estou noivo há 19 anos e 6 meses, tá bom. O dia que você casar, na primeira semana, você vê que é completamente diferente. A vida é completamente diferente. Verdade. Então, por si só, o casamento já é algo que requer muita atenção, muita intenção. Não dá para aquela expressão, né? Levar tocando flauta. Não, tem que ser alguma coisa proposital, que você queira, que você esteja aberto para conversar, para dialogar, para discordar, para concordar.
é alguma coisa que naturalmente por si só já dá trabalho. Eu quero sustentar Aí quando a você ideia tem essa de diferença tão grande de idade, ele sendo adolescente, ela já sendo uma mulher, mãe de 3, quer dizer, ela já está numa outra fase da por vida. isso que eu disse no outro mundo. Esse é outro mundo. Esse é outro Requer mundo. muita tolerância de ambas as partes, eu acredito. Então, eu quero sustentar a ideia de que é um julgo desigual, sim. Eu acho que há exceções para dar certo. Talvez seja essa. Mas, no geral, é um julgo desigual, sim, por todos esses fatores que já foram mencionados. E esses dias eu escutei uma pregação que o pastor falou assim, achei muito interessante. Ele falou assim, se você quer assumir um cônjuge com 20 anos de diferença da sua idade, só não vai depois me procurar no gabinete. É o que vai acontecer. Né? Tipo assim, você escolheu, beleza, mas depois não vai ficar chorando as pitangas. Então, uma pessoa que Chorando decide... quem? As pitangas. Pitangas. Essa expressão é mais antiga, Sim, né? Eu não conheço. Pitangas. É outro mundo. É outro mundo. Outro mundo. Tudo bem, gente, assim, eu tenho avô, tenho avó, tá? Com licença. Não vem de onda, não. Então, depois a pessoa ficar, né, ali, se lamuriando por conta das circunstâncias que serão inerentes à decisão dela de escolher alguém totalmente fora do padrão da normalidade. É uma exceção. Agora, do padrão do nosso 20 anos tempo. de diferença, do do tem idade para ser pai ou mãe. Qual a diferença aí, pastor? Faz a conta aí, sua boa Vamos matemática, lá. vai fazer no caso a conta do presidente Michel e da primeira-dama Marcela, 76 anos ele e 33 anos ela. E ele já contou essa história numa entrevista, disse que partiu dela o interesse. Com certeza. Quando se conheceram, ela se apaixonou ele era por deputado, ele. me parece. Ela viu, olhou pra ele, olhou e falou assim, é lindo demais. Me parece que ela era aluna dele na aula de mestrado, alguma coisa assim. A gente tá se esforçando. 43 anos de diferença entre os dois. Então, 43 é anos. um choque de gerações absurdo. Então, assim, pode ser que dê certo? Pois é, mas pode. é isso que eu tô falando. Tem exceção. Tem as Não sei se dá certo, mas assim, tem exceções. Tem pessoas que vão, que são diferentes. Tá entendendo? Tem pessoas diferentes, tem pessoas que sempre se interessam por pessoas muito mais velhas. É uma característica da pessoa. Maduras, né? Eles estão felizes da vida. Agora, o que vocês estão dizendo é que o seguinte, é que tem que haver um equilíbrio e a pessoa tem que estar pronta para administrar isso aí. Porque se um tá se ela estiver no ebiatra e ele no geriatra, quer dizer, ela está no médico de adolescente e ele está no médico de idoso, há uma distância muito grande. O pastor Samuel trouxe a ideia sobre diferença de mundos. Olha, o critério, o que é diferença de mundos é uma coisa encrencada, porque a cultura de um lugar é diferente da outra. Din-din. Um é muito pobre, o outro é muito rico. O outro tem muito conhecimento, muito estudo, o outro tem estudo algum ou muito menos estudo. Me parece que a questão do número, ela choca, sobretudo no nosso tempo, mas se a gente olhar para a história, isso aqui era alguma coisa comum. Essa diferença de idade não é alguma coisa que surpreenda se a gente olhar um pouquinho para trás. Mas além do número, além desse número, desse dígito, tem muito a ver essa questão, de novo, tentando traduzir o que o pastor Silva falou, a questão do mundo. Em que sentido? Por exemplo, se um dos dois cônjuges está mais focado em olhar para o futuro, e o assunto é futuro, os pensamentos são futuro, as conversas são futuro, e o outro está mais naquela de carpe diem, não, vamos curtir agora, o negócio é agora. E depois a gente vê, a gente curte agora. Quer dizer, ainda que haja muita paixão, muita atração, ainda que haja muito sentimento, parece que só tem isso. Quer dizer, você não vai conseguir, na minha opinião, estabelecer um relacionamento como um casamento, que a intenção é que ele dure até que acabe a vida, só baseado nisso. Por que você está com a opção? Porque eu gosto muito de estar ali. Eu sinto muita coisa, estrelinhas, borbulha, fico arrepiado. Mas não dá para estabelecer um relacionamento de anos. Exatamente. Só no arrepiado. E o campo de interesse também de ambos pesa muito. Porque quando começa uma relação sabendo, porque os dois têm a noção dessa diferença etária. Então, o campo de interesse de um pelo outro, né, também influencia muito. Porque a gente vê até hoje, quando se fala de alguém, né, ou homem ou mulher, que se relaciona com alguém de uma idade mais avançada, principalmente tendo condição financeira, assim, está interessado no dinheiro dele, está interessado nas condições que ele oferece, ou que ela oferece, ou que seja, né? Então,
nós também, e fora esse contexto, existem outros campos de interesse que, ao longo do tempo, vai se desgastando. Como você, para um se desgasta mais do que para o outro. Às vezes, quando o que um está vivendo, o outro já viveu. Né? Então, isso cria uma certa a única diferença. maneira não sei se eu vou falar uma grande besteira aqui, mas me parece que a única maneira disso dar certo é se o mais velho tiver um sentimento meio que paterno. Tipo, ele estiver predisposto a criar, a educar. Eu acho que aí é que não dá certo. Eu não sei. Eu acho que aí é que não dá certo. Porque, pastor, vamos partir do princípio, em cima do que o senhor falou de motivações, de sonhos, de projetos, são muito... É discrepante demais. O meu sonho é um, o seu é outro ainda. E aí, se eu que sou o mais velho não tiver essa coisa de te ajudar, de te esperar e tal. Aquela coisa meio de Jacó, né? Esaú, pode ir na frente, eu vou devagar, porque eu tenho criança, eu tenho bezerro amamentado. Eu vou devagar, eu escolho devagar. Marido e mulher, não estou falando que é pai e filho, mas esse sentimento de eu me anulo, porque o pai meio que se anula em prol do sonho do filho. Então eu me anulo um pouquinho para viver o que você quer, eu não sei. Acho que isso pode acontecer complicado. dentro de outro campo de relacionamento, não focado na questão de eu tomo para mim a condição de que eu vou assumir como pai e vou tratá-lo dessa forma, mas talvez por outras motivações, o próprio sentimento, o próprio respeito, a própria avaliação de querer estar junto, de querer sabendo diferenciar, né, os interesses e administrá-los, né, para que isso não traga um rompimento, né, no campo da relação. Acho que é mais dentro disso. A gente não pode, e a gente aqui não pode, também eu imagino que o ouvinte não possa, julgar, né, porque quem está no relacionamento, a gente só conhece o relacionamento. Quem está de fora não conhece relacionamento. Só quem conhece relacionamento é quem está dentro do relacionamento. Já é difícil. E às vezes o indivíduo está lá, está feliz, ela também. O que é mais comum, pelo menos no Brasil, é a mulher ser mais nova e o camarada ser mais velho. E não é tão incomum. Você vê que o Donald Trump é a mesma coisa. Michel Temer, um ouvinte, falou assim: o que essa menina viu no Michel Temer? Ele é muito feio. Mas de repente a menina, né? Gosta de gente feia. Entendeu? E existe. Bom, se fosse o caso do Trump e do Temer, hoje seriam viúvos. Exatamente. Agora, isso tá ali dentro do relacionamento dos dois. Acho que tem muito jovem que não dá conta do que uma pessoa mais velha faz. E não tô falando disso que você imaginou, não. Tô falando do dia a dia, trabalhar. Você pensou o quê? Ouvinte, vigia, ouvinte. Ouvinte contando aqui, JR, a minha avó casou com meu avô um pouco antes dela completar 20 anos, ele já tinha 40. 2 filhos de 12 e um de 10, viúvo, entendeu? Já é viúvão. O casamento deles durou até a morte da minha avó com 65 anos e meu avô viveu até os 96 e optou por não casar outra vez depois de enterrar 2 esposas. É muito simples dizer que um casamento com diferença de idade é um atestado de fardo para o mais novo na relação. Acho que num casamento tem muito mais coisas do que só isso. Compartilha uma ouvinte que acompanhou de perto, quer dizer, que viu essa cena, né? Não é alguém que apenas está trazendo a opinião sobre o assunto, né? O ouvinte diz aqui, o exemplo de Boaz e Ruth. Tem como a gente avaliar esse assunto à luz do nosso tema de hoje, ou o tema de hoje à luz do que diz esse assunto? Boaz e Ruth? Acredito que sim, que tem como a gente avaliar. O caso de Boaz e Ruth, por exemplo, havia todo um contexto cultural para se resgatar ali a identidade familiar, perpetuar. Então, foi uma situação específica, assim como no nosso país a gente vê, principalmente nas gerações anteriores à nossa, casos assim, de uma diferença de idade muito grande, para que se desposasse realmente, se formasse uma família e se perpetuasse um sangue, ou muitas vezes mães apoiavam, e até hoje apoiam, o casamento de filhas muito novas com homens mais velhos, para que elas saiam da pobreza. Então tem N fatores. Aí casou, o casamento funcionou, deu certo, conseguiram levar. Qual era a mentalidade dessa esposa? Será que era daquela submissão extrema que se via em gerações anteriores? Porque uma geração mais nova, a gente já tem mulheres que equilibram mais essa coisa, não é aquela subserviência.
Então tem muitos elementos realmente que estão aí e que nos levam, eu acredito, à mesma linha de raciocínio. Um ouvinte aqui dizendo, JR, eu tenho 38 anos. Vou falar mais baixo. JR, eu tenho 38 anos e eu estou interessado no homem de 54. Eu só tenho receio do futuro. Querido ouvinte, o passado não há como controlá-lo. O presente é agora. Você só está com medo do que pode, né? Você não pode controlar o passado. O presente está acontecendo. O futuro é o que te espera. Se há um receio do futuro, se você está interessada e já está com esse receio, o que vocês acham? Parece um pouco complicado para ela assumir esse relacionamento pacificamente, ou não? Tem que ter respeito ao próprio limite, né? Essa coisa toda de sonhos, de projetos, o que você quer para a tua vida? Será que é a mesma coisa que ele quer? É óbvio que casamento é exceção. A gente vai se adaptando, né? Tem muita coisa que a gente quer antes de casar e que depois da gente casado a gente passa a não querer mais, porque é diferente do gosto do cônjuge. E tem coisas que a gente não queria e a gente passa a querer porque o cônjuge quer, né? Então é exceção, é adaptação, mas tem um limite, né? Será que você está predisposto a abrir mão de determinadas coisas por conta dessa diferença de idade? E aí a gente está falando de idade, mas podia falar de diferença cultural, de distância, de uma série de fatores que atrapalham na questão de um relacionamento convencional. Ouvinte contando, JR, quando eu e o meu marido nos casamos, eu tinha 17 e ele 35, aliás, nos conhecemos. Hoje posso dizer que sentimos um pouco o impacto da diferença de idades. Eu, por exemplo, gosto de sair, fazer amizades, conversar, passear. Já ele prefere ficar em casa. Só faltou a frase, prefere ficar em casa com você, querido ouvinte. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, o site UOL publicou uma matéria hoje falando sobre o hábito de dar bom dia e falar tantas coisas em grupo de WhatsApp. Você tem um grupinho aí de WhatsApp? Tem grupo de WhatsApp, tudo quanto é coisa, né? E a repórter lá na matéria disse que esse é um hábito brasileiro, isso não acontece em outras partes do mundo, e isso deve-se à cordialidade do brasileiro. Qual a sua opinião? Somos mais cordiais mesmo? Como encontrar o lugar do equilíbrio em dias em que a tecnologia parece aproximar, mas também afasta e destrói? Qual o comportamento para um cristão num grupo desses aí de WhatsApp, que eventualmente tem participação de outros que não apenas os da igreja? Espírito de moderação é o que a Bíblia diz que Deus nos deu. Então a gente precisa ser muito equilibrado e estabelecer prioridades. Às vezes eu observo uma cobrança tão grande das pessoas em: você não respondeu a minha mensagem, você não viu a minha mensagem, eu te mandei ontem e você não viu. Gente, até pouco tempo atrás ninguém tinha esse recurso e todo mundo vivia bem feliz e se comunicava dentro de um tempo natural. Ou diria, você não me ligou, te liguei, você não atendeu, o que seja. Ou então, mais tempo atrás, te mandei a carta, você não me respondeu. Mas eu acho que é carência. No final das contas, é carência. Por isso que o brasileiro é cordial, ele diz bom dia, né? Boa tarde, manda mensagem. Só que esse excesso que você falou é complicado mesmo. Eu realmente, observo isso, uma cobrança tipo assim: eu te mandei uma mensagem hoje de manhã e você não viu ainda. Ué, mas como que era no passado, né? Na minha infância até o telefone era um recurso assim tão peculiar. Então, eu penso que a gente tem que ter espírito de moderação, estabelecer prioridades e ir pontuando as pessoas, né? Mas vai dar bom dia ou não vai no grupo, pastora? Pode ou não pode dar um bom dia no grupo? O que eu não acho legal. Dar um bom dia e ponto, né? A opinião minha é que eu não acho legal. Não, mas por exemplo, se você chegar lá, se você chega no grupo e fala assim, bom dia, ok? E ninguém respondeu, a pessoa já vai entrar em parafuso, é só ninguém me respondeu. Aí aparece uma outra pessoa mais popular e faz uma gracinha qualquer. Todo mundo ri, repete, responde, aquele negócio todo, babá. A pessoa diz, poxa, eu falei bom dia. Crise. A pessoa fica em crise. Fica ou não fica? Vira crise. Eu tô rindo bastante porque um dos grupos que eu tenho lá da igreja é o grupo do Ministério de Música. E tem um santo irmão, diácono Marcos Oba, um beijo pra você, tá nos ouvindo, que é o baterista. Todos os dias
ele dá bom dia. Bom dia, como é que é o nome dele? Marcos. Bom dia, Marcos. Bom dia, Marcos. Todos dia, os Marcos. dias ele dá bom dia. Marcos. Tem dia que alguém responde, tem dia que todo mundo responde, tem dia que ninguém responde. Vira o dia, ele dá bom dia de novo. Bom dia. Não, Ele eu é acho que a gente persistente. tem- Persistente, ele é persistente. Perseverante. Eu acho que a gente tem que ir aonde a gente é celebrado e não onde a gente é aturado. Isso passa pela moderação que a pastora falou. Se você percebe que de alguma maneira você está sendo aquela coisa chata e tal, eu acho que você pode evitar, né? Ou então você tem que ser como o diácono Marcos. Você dá bom dia independente Vai na da esportiva, resposta. vai Você na faz a esportiva. tua parte. Agora, ouvintes, JR, esse negócio de grupo de WhatsApp tá afastando as pessoas do contato, JR, do abraço, do carinho, de ouvir a voz do outro. Estou fazendo uma limpeza no meu celular, diz aqui ouvinte. Quem sobrará? Meu Deus. Meu Deus. Sobrará. Uma limpeza de fato é saudável, mas essa questão, particularmente, do uso dessa ferramenta pelo brasileiro, eu diria que ela não se estende, ela não se limita, não se restringe apenas ao WhatsApp. Eu tive a oportunidade de morar fora e conviver fora com, sei lá, 10 ou 12 nacionalidades. Era um seminário fora do país. E tinha gente de tudo que é canto do mundo. De fato, você percebe isso. O brasileiro é diferente. Eu não sei exatamente É verdade. por que cargas d'água. Mas ele não fica apenas no bom dia. Até mesmo um hábito comum. Falar no telefone. Gente, para desligar um telefone, e até pessoalmente, a gente diz 3, 4 tchau. Se você for jantar na casa de um amigo, então tchau, obrigado pelo convite. Tchau, um beijo, paz. Depois a gente se fala então, tá? Um beijo, tchau, paz. Me liga outra hora para falar daquele culto, aquela Deixa a relação mensagem. aberta. Você dá uns 4 ou 5 tchauz. E a gente ouvia isso dos gringos, quando chamava eles para jantar na casa de um brasileiro. Você vai jantar num brasileiro? Já sabe. Primeiro, não tenha preocupação de chegar no horário pontual, porque ele pode não estar preparado. E segundo, se prepare para quando você for ir embora, se despedir 4 ou 5 vezes. Isso é do brasileiro. Mas também não quer dizer, ainda de acordo aqui com a pauta, que isso não signifique, no caso do brasileiro, de novo, e dessa febre que é o WhatsApp, a questão da desocupação. Porque tem horas que você pode deixar de lado para responder daqui a pouco. Mas você acaba criando um espaço só para responder. Aí você está dando lugar para desocupação. Olha, estão vários ouvintes mandando mensagens pra gente agora de bom dia. Quero agradecer a todos. Enxurrada de bom dia. Bom dia, vários. Bom dia, vários. Marcos. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito obrigado aqui. hashtag, né? Tem um que é Márcio, não é Marcos aqui. Obrigado, Márcio. Deus te abençoe muito aí também. Já apareceu o Marcos aqui Aí, tá vendo? também. Isso Olha aí. aí. O negócio é exatamente esse aí. Um ouvinte nosso disse o seguinte: JR, o problema não é o bom dia, mas sim a pessoa que faz parte de 4 grupos em comum, coloca a mesma coisa em todos os grupos, ainda não se satisfaz e manda mensagem em particular. Ninguém Meu Deus, merece é um contra grande a nossa comunicador. ouvinte. Outra ouvinte aqui, ela diz o seguinte, que ela tá dormindo, pode fazer parte de grupo, ela tá dormindo, aí vem aquele barulhinho ali, é só silenciar, né? Enfim, exatamente esse aqui é um outro ponto. Agora bombou. Ó, um atrás do outro, não dá nem pra parar pra ler. Dá nem pra parar pra ler. Você clica num, abre o outro, ó. Eu tô clicando em um, tá abrindo o outro. Ó, a minha sogra, mas a sogra não tem nada a ver. Tem a ver com JR fala baixinho. Mas é o quê? Ela tá no seu grupo de WhatsApp, mas também você botou tua sogra aí no grupo de WhatsApp, é que o WhatsApp deveria ser para facilitar a nossa vida, porém ele tem substituído o afeto. Olha aí, conheço pessoas que estão na mesma casa, filhos dentro do quarto e a mãe na cozinha, todos conectados, e quando a comida está pronta, a mãe avisa enviando mensagens. Gente do É o céu. futuro. Meu Deus. Hein? Pastor Hélio, aí é demais, não, reverendo? Aí é complicado, aí já é um exagero, né? E quebra aí todos esses conceitos que a gente fala aqui do relacionamento, do tradicional, né? Do contato. O brasileiro ele é um povo que tem por característico contato. Né? Por mais que Caloroso. em alguns países isso até seja até incômodo, né? Mas é característica nossa, né? Essa questão de comunicação, nós temos uma facilidade muito grande por a questão da cordialidade, por a questão nós somos muito coração, né? Então isso é inerente à nossa relação. Ó, que ouvinte, eu acho muito chato as pessoas todo dia de manhã nos grupos, bom dia, amores. Aí outro, bom dia, queridos. Bom dia, amados. No mesmo grupo, Jesus, me irrita muito, porque no outro dia é a mesma coisa.
O pior é não poder sair do grupo da igreja se não vira confusão. As pessoas já falam que você tá com problema com alguém do grupo. Essa é boa. Então a pessoa tá condenada, é isso mesmo? Se entrou no grupo, não sai. Normalmente Não entraram com ela. É verdade, entraram com ela. Funcionou você. Aí a pessoa disse, olha, eu tô querendo. Não, vivos não sai do nosso grupo. Vivos não sai. Mas eu quero encerrar aqui, porque nós temos que encerrar dizendo o seguinte, que um ouvinte aqui está achando que vocês foram preconceituosos com relação à idade. E merece aqui a resposta aqui ao querido ouvinte. Eu preciso achar a mensagem. Olha, é tanta mensagem que foi de repente, bom dia, ouvinte, bom dia. Mas aqui a mensagem, bom, essa é a palavra, aqui. Os mais velhos, esse aqui dos mais velhos? Não, essa aqui não. Enquanto você procura, deixa eu dizer que a diferença minha para minha esposa é de 9 anos, quase 10, então preconceito sobre isso eu não... A minha não é 11 anos de diferença. Olha aí, meu irmão. Vivemos muito bem. Eu também quero então colocar aqui a minha fala de que não houve preconceito, querido ouvinte, é só mesmo uma opinião generalizada. Não, a minha diferença de idade não é tão grande, é normal. De maneira assim. nenhuma fomos preconceituosos. Eu acho por favor, não precisa. Exatamente, o que a gente falou é sobre as dificuldades da vida. Se o meu filho chegasse e dissesse assim, pai, eu quero me casar com uma menina que mora na Austrália, eu ia falar para ele, ó, meu filho, você vai enfrentar uma barra, porque ela mora muito distante de você. Sim. Mas pode dar certo? Pode, mas vai ser mais difícil do que se ela morasse no mesmo bairro, do que a família dela fosse da mesma cidade. Foi só isso que a gente disse. Até porque, né, pastores, a gente está acostumado a ver muitos casos na vida real, então isso vai nos trazendo, assim, aquela bagagem de querer aconselhar, tipo assim, né? Ó, se for possível, vá por um outro caminho. E como é um debate, nós discorremos as várias possibilidades. Isso. E eu creio que lá do outro lado existem várias situações que se encaixam dentro de alguma coisa que foi dita aqui e serve como avaliação. Com carinho, com muito respeito, eventualmente acontecem essas coisas. Você tem uma opinião aqui, quem está à mesa aqui tem outra opinião, mas tudo aqui com muito respeito, uma palavra doce, inclusive o ouvinte também foi respeitoso aqui, eu quero agradecer. Porque, graças a Deus, nossos ouvintes entendem isso. E quando discordam também com o mesmo trato de respeito, como é fundamental que haja entre nós. Eu agradeço a você, ouvinte. Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, minha gente. O pastor Samuel Silva, obrigado. Deus abençoe. Um forte abraço, querido. Eu quero agradecer. Eu quero mandar um beijo pro Delino Marçal, que o debate inteiro ficou me mandando um WhatsApp aqui, me perturbando. Delino não veio aqui ainda não, mas já veio? Delino, já veio? No debate? Traga ele aqui. Quando trouxer a Marcela, por favor, me avise, porque eu vou ficar. Vai mandar mensagem pra ele direto. Nós temos um grupo, quero mandar um beijo pra ele, pro Kleber. De WhatsApp? De WhatsApp. Ah, tá. Aí os caras veem a gente na internet, qualquer coisa, e tira print, bota e fica zombando e perturbando. Então me perturbando aqui no WhatsApp. Fazer um pedido ao senhor, que eu em geral não faço isso. Amanhã de manhã, por favor. Bom dia. Em meu nome. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho e pela oportunidade de poder participar mais uma vez desse tempo precioso aqui com vocês. Pastora Daniele, obrigado, um abraço. Obrigada, JR. Sempre é muito bom estar aqui. Quero mandar um abraço especial pro Bispo Rafael, Pastor Ronaldo e Bispa Sônia da MAF Zona Sul. Eu estive ministrando lá essa semana e o pessoal lá é ouvinte do debate, reconheceram minha voz. Olha aí. E eu falei, vou mandar um abraço especial para vocês. Maravilha, muito obrigado, um abraço para todos também. Reverendo Hélio, obrigado, irmão. Quem agradece sou eu, JR, e parabenizar porque o debate 93 sempre prioriza a ética, né, e o respeito para com os debatedores. Eu acho isso muito, muito importante, e também para com os ouvintes, né? Um fato tá aí, né? O ouvinte trouxe uma opinião dele e nós aqui realmente o tratamos com todo respeito, conforme também somos tratados aqui. Então, para mim é um prazer estar junto com vocês aqui, com os nossos amigos sempre debatedores, conhecendo sempre gente nova, isso é muito bom. Maravilha, obrigado, reverendo. Pastor Samuel Soares, forte abraço, amigo. Forte abraço, muito grato por mais uma vez poder retornar e desfrutar desse tempo tão especial. Mandar um beijo especial também
para minha mãe, pastora Luciene, que faz aniversário agora quarta-feira, e um outro para minha sogra e para minha esposa, já antecipando as felicitações de Feliz Dia das Mães e para todas as mães também que nos ouvem. Deus abençoe. Maravilha, muito obrigado, pastor. Vamos orar juntos nessa hora, apresentando diante de Deus a nossa vida, o coração de todos nós, pedindo à pastora para que ore conosco, a vida dos nossos queridos ouvintes acompanhando a gente, os vários temas, vão discutindo aqui, discutindo ali, tem uma conexão aqui, uma conexão ali, dificuldade de relacionamento, necessidade de que desenvolva aí uma habilidade para comunicação, a diferença de mundos e de idade, problemas de relacionamento, muitas vezes criados num grupo de WhatsApp. Ontem teve jogo, um time ganha, outro perde, galera zoa, aí quem zoava tá sendo zoado, quem tá zoado, enfim. E aí cria uma rusga ali por causa de uma coisinha que é passageira. E a gente precisa ter a hombridade de procurar as pessoas, de conversar com as pessoas, encontrar o lugar da paz. Vamos orar também, como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais um debate. Obrigada por cada ouvinte, Senhor, que tem sido edificado e que tem interagido, Senhor, de forma a ampliar o teu reino. Nós oramos neste momento para que a tua paz, que excede todo entendimento, fortaleça a cada família, a cada relacionamento. Ajuda-nos, Senhor, a amar cada dia mais com o amor do Senhor. Oramos, meu Deus, para que o enfermo seja sarado. Oramos, Senhor, para que aquele que está aflito, para aquele que está enlutado, receba o consolo nesta tarde. E que o Senhor estenda sobre a nossa cidade a tua paz, a tua salvação e a tua libertação. Obrigada, Senhor, porque tu és fiel e acreditamos na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.